O que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo, porque existe uma verdade silenciosa que atravessa a alma de todo empata como uma lâmina invisível. Quando um narcisista encontra alguém com essa sensibilidade extrema, ele não apenas se alimenta, ele paga um preço psíquico que poucos compreendem, um débito que se acumula nas profundezas do inconsciente. Isso não é ensinado em nenhum curso de psicologia popular, nem falado nos consultórios convencionais. Fique até o final, porque os últimos 30 segundos revelam a descoberta mais perturbadora de Jung sobre essa dinâmica oculta. Carl Jung passou décadas estudando essa interação sombria entre personalidades, documentando casos onde narcisistas desenvolveram sintomas físicos inexplicáveis após relacionamentos com empatas. Um desses 3 sinais já está acontecendo na vida do narcisista que cruzou seu caminho, mesmo que você não perceba. Neste vídeo, você vai descobrir o mecanismo psíquico secreto que faz o narcisista pagar inconscientemente pelo que fez. As 5 formas invisíveis como essa cobrança se manifesta no corpo e na mente dele. E a única estratégia que Jung recomendava para empatas protegerem sua energia. Ao final, vou revelar o fenômeno mais assustador que Jung observou quando um empata desperta para seu verdadeiro poder. Existe uma lei invisível governando as relações humanas, uma força que opera além da consciência cotidiana e que Carl Jung chamou de compensação psíquica. Quando 2 polaridades se encontram, o empata e o narcisista, algo acontece no tecido da realidade que vai muito além do que nossos olhos conseguem captar. O empata, em sua natureza expansiva e receptiva, torna-se um espelho inconsciente para o narcisista, refletindo não apenas sua grandiosidade fabricada, mas também sua ferida primordial, aquela rachadura no centro de seu ser que ele passou a vida inteira tentando esconder. Jung observou que o narcisista, ao se relacionar com um empata, experimenta pela primeira vez uma forma de intimidade verdadeira que sua psique fragmentada não consegue processar adequadamente. O empata vê através da máscara, sente a dor oculta, conecta-se com a criança ferida por baixo de toda aquela armadura de superioridade. Essa conexão, por mais breve que seja, desperta no narcisista uma lembrança corporal do que é ser verdadeiramente visto. Uma experiência que sua estrutura defensiva foi construída para evitar a qualquer custo. O primeiro sinal de que o narcisista está pagando por essa interação manifesta-se em seus sonhos. Jung documentou casos onde narcisistas começavam a ter pesadelos recorrentes após se envolverem com empatas. Não são sonhos comuns, são visões onde eles se veem pequenos, vulneráveis, expostos diante de uma luz que penetra todas as suas defesas. Eles acordam com uma sensação de terror que não conseguem explicar, uma angústia visceral que persiste durante dias. O inconsciente está cobrando o preço da autenticidade que eles rejeitaram. Mas a compensação vai além dos sonhos. O corpo do narcisista começa a falar uma linguagem que ele não compreende. Sintomas físicos inexplicáveis surgem, dores nas costas que representam o peso de carregar uma falsa identidade, problemas digestivos que simbolizam a incapacidade de processar experiências emocionais genuínas, insônia que reflete a guerra interna entre o falso eu e a alma verdadeira que tenta emergir. Jung chamava isso de somatização da sombra, quando aquilo que reprimimos psiquicamente se manifesta no corpo físico. O segundo sinal aparece na forma como o narcisista começa a se relacionar com outras pessoas após o encontro com o empata. Existe uma mudança sutil, quase imperceptível, em seu comportamento. Ele se torna mais ansioso nos relacionamentos, mais desesperado por validação. A experiência de ter sido verdadeiramente visto pelo empata criou uma fissura em sua armadura, e agora ele precisa trabalhar 10 vezes mais para manter a fachada. Outras pessoas começam a notar inconsistências em sua personalidade, momentos onde a máscara escorrega e revela a vulnerabilidade por baixo. Jung entendia que o narcisista, em sua estrutura psíquica rígida, não possui os recursos internos para integrar a experiência de intimidade verdadeira. Quando o empata o vê em sua totalidade, incluindo as partes que ele rejeita de si mesmo, isso cria um conflito interno devastador. Por um lado, existe uma sede ancestral por essa conexão autêntica. Por outro,
existe um terror primitivo de ser descoberto como não sendo quem ele afirma ser. Essa tensão interna é o que alimenta o pagamento silencioso. O terceiro sinal é talvez o mais perturbador de todos. O narcisista começa a experimentar episódios de despersonalização, momentos onde ele não reconhece a si mesmo no espelho, onde sua própria voz soa estranha, onde a realidade parece distorcida. Jung observou que isso acontece porque o empata, inconscientemente, ativou no narcisista a lembrança de quem ele realmente é, por baixo de todas as camadas de falsa personalidade. Essa lembrança é tão dissonante com a identidade construída que a psique entra em uma espécie de curto-circuito. Durante anos, Jung estudou essa dinâmica em seus pacientes, documentando como o encontro entre essas duas polaridades criava uma espécie de alquimia psíquica. O empata, muitas vezes sem perceber, serve como um catalisador para processos inconscientes no narcisista que permaneceram dormentes por décadas. É como se a presença empática reativasse sistemas psíquicos que foram desligados na infância como mecanismo de sobrevivência. O pagamento que o narcisista faz não é consciente nem intencional. Ele não acorda pela manhã decidindo pagar pelos danos causados ao empata. O pagamento acontece no nível arquetípico, onde as forças primordiais da psique operam segundo leis próprias. Jung chamava isso de justiça inconsciente, uma força autorreguladora que busca equilíbrio mesmo quando a consciência resiste. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa dinâmica. O empata, em sua capacidade de sentir tudo, absorve não apenas as emoções do narcisista, mas também seus complexos, seus medos, suas feridas não cicatrizadas. Essa absorção cria no empata uma espécie de biblioteca emocional do narcisista, um arquivo completo de sua dor oculta. Jung descobriu que essa informação não fica passiva. Ela se torna uma força ativa que influencia a realidade do narcisista à distância. É como se o empata se tornasse um repositório vivo da alma verdadeira do narcisista, guardando aquilo que ele próprio rejeitou. E essa alma em exílio começa a exercer uma pressão constante, criando sincronicidades estranhas na vida do narcisista, encontros casuais que o forçam a confrontar sua sombra, situações que espelham de volta para ele exatamente aquilo que ele fez com o empata. O quarto sinal manifesta-se na forma de uma compulsão inexplicável. O narcisista se vê incapaz de esquecer o empata, mesmo quando tenta racionalmente seguir em frente. Não é amor. É algo muito mais primitivo e perturbador. É como se uma parte dele tivesse sido despertada e agora exigisse constante atenção. Ele pode tentar substituir o empata com outras pessoas, mas nada preenche o vazio específico que foi criado. Jung entendia que isso acontece porque o empata tocou no núcleo autêntico do narcisista, uma região da psique que permaneceu intocada por anos. Essa compulsão se manifesta de formas estranhas e obsessivas. O narcisista pode se pegar pesquisando sobre o empata nas redes sociais às 3 da manhã, ou tendo conversas imaginárias onde tenta explicar ou justificar seu comportamento. Ele pode desenvolver rituais compulsivos relacionados a objetos que lembram o empata, ou começar a frequentar lugares onde espera encontrá-lo casualmente. Jung observou que essa compulsão é na verdade a alma verdadeira do narcisista tentando se reconectar com aquilo que ela reconheceu como lar. O quinto sinal aparece na forma como o narcisista passa a se relacionar consigo mesmo. Ele começa a ouvir uma voz interior crítica que não existia antes, não a voz do superego inflacionado que sempre o acompanhou, mas algo diferente, mais suave e ao mesmo tempo mais devastador. É a voz da consciência autêntica que foi despertada pelo empata. Essa voz questiona suas motivações, expõe suas mentiras, revela a futilidade de sua busca por admiração externa. Jung documentou casos onde narcisistas relatavam sentir como se houvesse alguém observando dentro de suas mentes uma presença que os julgava não com raiva, mas com uma compaixão dolorosa que era ainda mais difícil de suportar. Essa presença é, na verdade, a projeção interna do empata, que se tornou uma função psíquica permanente dentro do narcisista. O empata continua vendo o narcisista mesmo à distância, através dessa função introjetada. Mas talvez o aspecto mais fascinante dessa dinâmica seja como ela se desenrola no tempo.
O pagamento do narcisista não acontece de uma vez. É um processo gradual que pode levar meses ou anos para se completar totalmente. Jung observou que existe uma espécie de cronograma inconsciente para essa compensação, como se a psique tivesse seu próprio sistema de justiça com prazos específicos. Primeiro, vêm os sintomas físicos e os sonhos. Depois, a compulsão e a obsessão. Em seguida, a voz interior crítica. Mas o verdadeiro pagamento acontece quando o narcisista finalmente não consegue mais sustentar sua falsa identidade. Isso pode se manifestar como uma crise existencial profunda, um colapso nervoso ou uma série de perdas significativas que forçam uma confrontação com a realidade. Jung entendia que o empata, mesmo sem saber, serve como um agente de individuação para o narcisista. A individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é, integrando tanto a luz quanto a sombra de sua personalidade. Para o narcisista, que construiu toda a sua identidade em cima de uma negação de sua sombra, esse processo é particularmente doloroso e disruptivo. O sexto sinal manifesta-se na forma como a vida externa do narcisista começa a refletir sua turmoil interior. Jung observou que sincronicidades significativas começam a acontecer. Eventos aparentemente aleatórios que espelham de volta para o narcisista as feridas que ele causou. Ele pode se encontrar sendo tratado por outros da mesma forma manipulativa como tratou o empata, ou pode vivenciar situações onde é forçado a sentir o abandono e a confusão que infligiu. Essas sincronicidades não são coincidências. São manifestações do princípio de compensação operando no mundo físico. Jung acreditava que quando há um desequilíbrio significativo na psique, forças arquetípicas se mobilizam para restaurar a harmonia, mesmo que isso signifique criar situações dolorosas na vida externa da pessoa. O sétimo sinal é talvez o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais devastador. O narcisista começa a perder o prazer nas atividades que antes lhe davam satisfação. A admiração dos outros não preenche mais o vazio interno da mesma forma. Os triunfos profissionais parecem vazios. As conquistas românticas perdem o sabor. Jung entendia que isso acontece porque o empata despertou no narcisista uma fome por algo mais profundo e autêntico. Uma fome que não pode ser satisfeita por fontes externas de validação. Essa anedonia, a incapacidade de sentir prazer, força o narcisista a confrontar o vazio fundamental em sua existência. Sem as distrações habituais funcionando, ele se vê face a face com a própria ferida primordial, que passou a vida toda tentando evitar. É nesse momento que o verdadeiro pagamento acontece, quando ele é forçado a sentir a dor que sempre carregou, mas nunca reconheceu. Jung observou que alguns narcisistas nesse estágio buscam terapia pela primeira vez, não porque querem mudar, mas porque estão desesperados para fazer a dor parar. Eles chegam ao consultório confusos e assustados, incapazes de explicar por que se sentem tão vazios. Muitas vezes mencionam um relacionamento passado com alguém muito sensível, que os entendeu de uma forma estranha, sem perceber que estão descrevendo o empata que catalisou toda essa transformação. O oitavo sinal é o mais complexo de todos, porque envolve uma inversão completa de polaridade na psique do narcisista. Ele começa a desenvolver traços empáticos involuntários, momentos onde sente as emoções dos outros de forma intensa e confusa. Isso é particularmente perturbador para alguém que passou a vida inteira blindado contra as emoções alheias. Jung entendia que isso acontece porque o empata ativou no narcisista capacidades empáticas latentes que foram reprimidas na infância. Essa emergência súbita de empatia é devastadora para a estrutura psíquica do narcisista. Ele se vê sentindo culpa genuína pela primeira vez em décadas, experimentando remorso real pelas pessoas que machucou, percebendo o impacto de suas ações de uma forma visceral e inescapável. É como se uma anestesia emocional que durou anos tivesse sido removida de uma só vez, expondo terminações nervosas psíquicas que estavam adormecidas. Mas Jung descobriu algo ainda mais fascinante nessa dinâmica. Em alguns casos raros, o narcisista que passa por esse processo de pagamento completo emerge como uma pessoa genuinamente transformada. A crise forçada pela interação com o empata pode levar a um despertar autêntico,
onde o narcisista finalmente integra sua sombra e desenvolve uma personalidade mais equilibrada. No entanto, isso só acontece quando o narcisista escolhe conscientemente abraçar o processo ao invés de resistir a ele. A maioria tenta desesperadamente voltar ao status quo anterior, buscando novos fornecedores de admiração para preencher o vazio ou tentando reconstruir a falsa identidade que foi abalada. Mas Jung observou que uma vez que esse processo de compensação foi ativado, é quase impossível revertê-lo completamente. O nono sinal manifesta-se na forma de uma hipersensibilidade emocional que o narcisista não consegue controlar. Filmes que antes não o afetavam, agora o fazem chorar. Músicas despertam emoções intensas e confusas. Situações cotidianas que envolvem vulnerabilidade humana o tocam de uma forma que ele acha assustadora e inconfortável. Jung entendia que isso acontece porque o empata rompeu as barreiras defensivas que o narcisista havia construído contra a vulnerabilidade emocional. Essa hipersensibilidade é particularmente perturbadora, porque o narcisista não possui as ferramentas emocionais para lidar com ela. Ele passou décadas evitando sentimentos profundos, e agora se vê inundado por emoções que não sabe como processar. Isso pode levar a episódios de pânico, depressão súbita ou explosões emocionais inexplicáveis, que deixam o narcisista confuso e assustado consigo mesmo. O 10º sinal é talvez o mais irônico de todos. O narcisista começa a sentir uma necessidade compulsiva de se desculpar, não apenas com o empata, mas com todas as pessoas que machucou ao longo da vida. Essa necessidade não vem de um lugar de manipulação ou tentativa de reconquista, mas de uma pressão interna genuína que ele não consegue explicar. Jung observou que isso acontece quando a consciência moral autêntica é finalmente ativada na psique do narcisista. Essas desculpas, quando acontecem, são diferentes de qualquer coisa que o narcisista tenha expressado antes. Elas vêm de um lugar de vulnerabilidade real, carregadas de uma emoção crua que assusta tanto o narcisista quanto quem as recebe. Muitas vezes, as pessoas ficam céticas, suspeitando de manipulação. Mas Jung entendia que essas expressões representam um breakthrough genuíno na capacidade empática do narcisista. Mas existe um aspecto sombrio nessa transformação que Jung também documentou. Nem todos os narcisistas que passam por esse processo emergem como pessoas melhores. Alguns se tornam ainda mais perigosos, porque agora possuem acesso tanto à manipulação calculada quanto à intuição empática genuína. Eles podem usar sua nova capacidade de sentir as emoções dos outros como uma ferramenta mais sofisticada de controle e exploração. Jung observou casos onde narcisistas que haviam desenvolvido traços empáticos através dessa dinâmica com empatas se tornaram predadores emocionais ainda mais eficazes. Eles aprenderam a usar a linguagem da vulnerabilidade e da autenticidade como máscara para comportamentos ainda mais manipulativos. Essa é uma das razões pelas quais Jung alertava empatas sobre os perigos de tentar salvar ou curar narcisistas. O 11º sinal manifesta-se na forma como o narcisista passa a se relacionar com sua própria imagem. Jung documentou casos onde narcisistas relatavam não conseguir mais se olhar no espelho por períodos prolongados ou sentindo uma estranheza profunda ao ver fotografias de si mesmos. Isso acontece porque a identidade fabricada que eles mantinham começou a ruir, e agora existe uma dissonância entre como eles se veem e como realmente são. Essa dissonância pode ser extremamente desestabilizadora. O narcisista pode passar horas analisando seu próprio rosto, procurando sinais de autenticidade, ou se sentindo como se estivesse olhando para um estranho. Jung entendia que isso representa um despertar para a diferença entre a persona, a máscara social que apresentamos ao mundo, e o eu autêntico que existe por baixo de todas as camadas de condicionamento. O 12º sinal é uma mudança fundamental na forma como o narcisista percebe o sucesso e o fracasso. Conquistas que antes lhe davam uma sensação de superioridade agora parecem vazias ou até mesmo falsas. Fracassos que antes eram inaceitáveis começam a ser vistos como oportunidades de aprendizado ou crescimento. Jung observou que isso representa uma shift de uma orientação externa para uma orientação interna de valor e significado. Essa mudança
pode ser devastadora para um narcisista cuja identidade inteira foi construída em torno de conquistas externas e comparações competitivas com outros. Sem esses marcos externos funcionando como fontes de autoestima, o narcisista se vê forçado a desenvolver um senso interno de valor, algo que ele nunca aprendeu a fazer. Jung descobriu que a intensidade desse processo de pagamento varia dependendo da profundidade da conexão que foi estabelecida entre o empata e o narcisista. Relacionamentos superficiais podem gerar apenas sintomas leves e temporários. Mas quando houve uma conexão genuína, mesmo que breve, onde o empata realmente viu o narcisista em sua totalidade, o processo de compensação pode ser avassalador e durar anos. O 13º sinal envolve mudanças nos padrões de sono do narcisista. Jung documentou casos onde narcisistas começavam a acordar regularmente entre 3 e 4 da manhã, o que ele chamava de hora das bruxas psíquicas, com pensamentos obsessivos sobre o empata ou sobre questões existenciais profundas. Esse horário específico parece ser quando a resistência consciente está mais baixa, permitindo que conteúdos inconscientes emerjam com força total. Durante essas vigílias noturnas, o narcisista pode experimentar insights perturbadores sobre sua própria natureza, memórias reprimidas da infância, ou uma compreensão súbita do dano que causou a outras pessoas. Jung observou que esses momentos de clareza noturna são muitas vezes mais reveladores que anos de terapia convencional, porque acontecem quando todas as defesas psíquicas estão temporariamente baixas. O 14º sinal manifesta-se através de mudanças no apetite e na relação com o prazer físico. Narcisistas podem perder completamente o interesse em comida, sexo ou outras gratificações sensoriais que antes eram importantes para eles. Jung entendia que isso acontece porque o despertar da alma autêntica muda fundamentalmente a forma como experimentamos prazer, de uma orientação puramente sensorial para uma busca por significado mais profundo. Essa anedonia física pode ser alarmante e confusa para o narcisista, que pode interpretar erroneamente como depressão clínica ou problema de saúde. Mas Jung observou que é, na verdade, um sinal de que a psique está redirecionando energia de gratificações superficiais para um trabalho interno mais profundo de integração e cura. O 15º sinal é particularmente fascinante, porque envolve mudanças na forma como o narcisista percebe a passagem do tempo. Jung documentou casos onde narcisistas relatavam sentir como se o tempo tivesse desacelerado ou como se estivessem vivendo em uma realidade alterada onde momentos se esticavam para a eternidade. Isso pode ser assustador e desorientador, criando uma sensação de estar desconectado da realidade consensual. Jung entendia que essa distorção temporal acontece porque o processo de individuação, o despertar para o eu autêntico, opera em um tempo psíquico diferente do tempo cronológico. Quando a psique está passando por uma transformação fundamental, nossa percepção subjetiva da realidade se altera para acomodar esses processos internos profundos. Mas existe um aspecto ainda mais perturbador nessa dinâmica que Jung descobriu através de seus estudos sobre sincronicidade. O empata, mesmo sem intenção consciente, parece manter uma conexão telepática residual com o narcisista. Jung documentou casos onde empatas relatavam sonhos vívidos sobre narcisistas do passado, na mesma noite em que esses narcisistas passavam por crises ou breakthroughs significativos. Essa conexão psíquica pode funcionar como uma espécie de monitoramento inconsciente, onde o empata continua sentindo o progresso ou retrocesso do narcisista, mesmo anos depois do fim do relacionamento. Jung acreditava que isso acontece porque a interação entre essas duas polaridades cria um vínculo arquetípico que transcende as limitações do espaço e do tempo. O 16º sinal envolve mudanças na forma como o narcisista se relaciona com a solidão. Alguém que antes não conseguia ficar sozinho por períodos prolongados pode começar a buscar isolamento compulsivamente ou vice-versa. Jung observou que isso acontece porque o relacionamento com o empata alterou fundamentalmente o relacionamento do narcisista consigo mesmo. Durante esses períodos de solidão forçada ou escolhida, o narcisista pode experimentar estados alterados de consciência espontâneos, momentos de despersonalização, experiências místicas ou insights profundos sobre a natureza da existência.
Jung entendia que esses estados são, na verdade, tentativas da psique de integrar as mudanças profundas que foram catalisadas pela interação empática. O 17º sinal manifesta-se através de mudanças na forma como o narcisista percebe e se relaciona com a arte, música e beleza em geral. Obras que antes não despertavam nenhuma resposta emocional podem agora provocar reações intensas e inexplicáveis. Jung documentou casos onde narcisistas começavam a chorar ouvindo determinadas músicas ou sentiam uma conexão profunda com pinturas que antes consideravam irrelevantes. Essa nova sensibilidade estética representa um despertar da função sentimento na psique do narcisista, uma capacidade de resposta emocional genuína que havia sido suprimida ou nunca desenvolvida adequadamente. Jung via isso como um sinal positivo de que a individuação estava progredindo, mesmo que o processo fosse doloroso e confuso para a pessoa. O 18º sinal é talvez o mais complexo porque envolve mudanças na forma como o narcisista percebe a morte e a mortalidade. Jung observou que narcisistas passando por esse processo de compensação frequentemente desenvolvem uma preocupação obsessiva com a morte. Não necessariamente ideação suicida, mas uma consciência aguda da finitude da existência que antes era completamente reprimida. Essa confrontação com a mortalidade pode ser aterrorizante para alguém cuja identidade inteira foi construída em torno de uma fantasia de grandiosidade infinita. O narcisista pode experimentar ataques de pânico existencial, pesadelos sobre a morte, ou uma sensação constante de urgência sobre o tempo que resta. Jung entendia que isso representa um despertar necessário para a realidade fundamental da condição humana. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda nessa dinâmica que Jung explorou em seus estudos sobre os arquétipos coletivos. O encontro entre empata e narcisista não é apenas um evento pessoal, é uma manifestação de forças arquetípicas universais que transcendem os indivíduos envolvidos. O empata representa o arquétipo da grande mãe, a força nutritiva, acolhedora e curativa. O narcisista representa o arquétipo do puera aeternus, a criança eterna que recusa crescer e aceitar limitações. Quando esses arquétipos se encontram através de pessoas específicas, isso desencadeia processos que vão muito além da psicologia individual. Jung acreditava que essas interações servem a propósitos evolutivos mais amplos, forçando tanto o empata quanto o narcisista a confrontar aspectos não desenvolvidos de suas personalidades e contribuir para o desenvolvimento da consciência coletiva. O 19º sinal envolve mudanças na forma como o narcisista se relaciona com o conceito de verdade. Alguém que antes era capaz de mentir facilmente para si mesmo e para outros pode começar a experimentar uma compulsão dolorosa pela honestidade. Jung documentou casos onde narcisistas se viam incapazes de sustentar falsidades que antes mantinham sem esforço, como se uma função de verificação interna tivesse sido ativada. Essa compulsão pela verdade pode ser socialmente destrutiva para o narcisista, que construiu relacionamentos e situações profissionais baseados em narrativas fabricadas. Quando essa capacidade de auto-engano é comprometida, todo o castelo de cartas pode ruir, forçando uma reconstrução completa da vida externa para alinhar com a nova honestidade interna. O 20º sinal é particularmente tocante porque envolve mudanças na forma como o narcisista se relaciona com crianças e com sua própria criança interior. Jung observou que narcisistas passando por esse processo de compensação podem desenvolver uma sensibilidade súbita para o sofrimento infantil, tanto em crianças reais quanto na lembrança de sua própria infância traumática. Essa sensibilidade pode ser avassaladora para alguém que passou décadas desconectado de sua própria vulnerabilidade infantil. O narcisista pode se encontrar chorando por crianças em filmes, sentindo uma urgência de proteger crianças vulneráveis, ou experimentando flashbacks dolorosos de sua própria infância que havia sido completamente reprimida. Jung entendia que esse despertar para a criança interior é um dos aspectos mais cruciais do processo de individuação. Para o narcisista, que desenvolveu sua falsa identidade precisamente para escapar da dor de ser uma criança vulnerável, essa reconexão pode ser simultaneamente curativa e aterrorizante. O 21º sinal manifesta-se através de mudanças na forma como o narcisista percebe e interage com a natureza.
Alguém que antes era completamente desconectado do mundo natural pode começar a sentir uma necessidade compulsiva de passar tempo ao ar livre, ou experimentar conexões emocionais intensas com animais, plantas ou paisagens. Jung via essa reconexão com a natureza como um sinal de que a psique estava buscando cura através de forças arquetípicas primitivas que existem fora dos construtos sociais fabricados. A natureza oferece uma forma de autenticidade que não pode ser manipulada ou falsificada, proporcionando ao narcisista em transformação um ponto de referência para o que é real e genuíno. O 22º sinal envolve mudanças na forma como o narcisista experimenta e expressa raiva. Jung documentou casos onde narcisistas que antes tinham explosões de raiva calculadas e manipulativas começavam a experimentar uma raiva mais pura e autêntica. Raiva pela injustiça, pela própria infância perdida, pela energia desperdiçada em falsidades. Essa raiva autêntica pode ser assustadora para o narcisista porque é descontrolada e genuína, diferente da raiva performática que ele usava como ferramenta de controle. Mas Jung entendia que essa raiva representa um despertar da função agressiva saudável, a capacidade de estabelecer limites, defender valores genuínos e lutar por aquilo que realmente importa. O 23º sinal é fascinante porque envolve mudanças na forma como o narcisista percebe cores, luz e estimulação sensorial em geral. Jung documentou casos onde narcisistas relatavam que as cores pareciam mais vívidas, que a luz tinha qualidades diferentes, ou que sons comuns despertavam respostas emocionais intensas. Essa heightened sensory awareness representa um despertar da função sensação na psique do narcisista. Uma capacidade de realmente experimentar o mundo através dos sentidos, ao invés de apenas usar estímulos sensoriais como distração ou gratificação superficial. Jung via isso como um sinal de que a pessoa estava se tornando mais encarnada, mais presente em sua própria experiência física. O 24º sinal envolve mudanças na forma como o narcisista se relaciona com o conceito de perdão, tanto perdoar outros quanto buscar perdão para si mesmo. Jung observou que narcisistas passando por esse processo podem desenvolver uma compreensão súbita e profunda da importância do perdão, não como estratégia de manipulação, mas como necessidade psíquica genuína. Essa compreensão do perdão pode levar a tentativas genuínas de fazer reparações com pessoas que foram machucadas, ou a um processo interno de perdoar figuras parentais que contribuíram para o desenvolvimento da falsa identidade narcisística. Jung entendia que o perdão genuíno só é possível quando há uma capacidade real de sentir culpa e remorso, capacidades que são despertadas através desse processo de compensação. O 25º sinal é particularmente poderoso porque envolve mudanças na forma como o narcisista percebe e experimenta amor. Alguém que antes confundia amor com admiração, posse ou controle, pode começar a experimentar vislumbres de amor incondicional, uma forma de conexão que não depende de performance ou reciprocidade. Esses vislumbres de amor genuíno podem ser simultaneamente reveladores e aterrorizantes para o narcisista, porque expõem a pobreza emocional de todos os seus relacionamentos anteriores. Jung observou que alguns narcisistas nesse estágio se tornam temporariamente incapazes de se relacionar romanticamente, porque não conseguem mais sustentar as dinâmicas superficiais que antes consideravam normais. Mas Jung também documentou casos onde narcisistas que completavam esse processo de transformação emergiam capazes de amar de uma forma mais madura e autêntica do que muitas pessoas que nunca passaram por tal trauma psíquico. A experiência de ter sua falsa identidade completamente desmantelada e reconstruída pode criar uma capacidade de intimidade que é rara e preciosa. O 26º sinal manifesta-se através de mudanças na forma como o narcisista se relaciona com o conceito de serviço e contribuição para outros. Jung observou que narcisistas em transformação podem desenvolver uma necessidade compulsiva de ajudar ou servir outros, não para obter admiração ou reconhecimento, mas por uma necessidade interna genuína de reparar o dano causado e contribuir positivamente para o mundo.
Esse desejo de servir pode inicialmente ser confuso e mal direcionado, já que o narcisista não possui experiência prévia com motivação altruística genuína. Mas Jung via isso como um sinal extremamente positivo de que a função sentimento estava se desenvolvendo adequadamente e que a pessoa estava começando a experimentar conexão genuína com a humanidade coletiva. O 27º sinal envolve mudanças na forma como o narcisista percebe e se relaciona com sua própria sexualidade. Jung documentou casos onde narcisistas que antes usavam sexo como ferramenta de controle, validação ou gratificação superficial, começavam a experimentar uma sexualidade mais autêntica e conectada emocionalmente. Essa transformação na sexualidade pode ser profundamente desorientadora para alguém que usou atividade sexual como uma das principais formas de manter sua falsa identidade. O sexo pode temporariamente perder todo o apelo, ou pode se tornar uma experiência emocional tão intensa que é assustadora. Jung entendia que isso representa um despertar da capacidade de intimidade verdadeira, a habilidade de se conectar com outro ser humano sem máscaras ou performances. O 28º sinal é talvez o mais sutil, mas também um dos mais significativos. O narcisista começa a desenvolver uma capacidade de autorreflexão genuína, não a análise calculada que usava para manipular situações, mas uma curiosidade autêntica sobre seus próprios processos internos. Jung via essa capacidade de autorreflexão como essencial para qualquer processo de crescimento psicológico real. Essa nova capacidade pode levar o narcisista a começar a manter um diário, buscar terapia genuinamente, ou simplesmente passar tempo em contemplação silenciosa. Pela primeira vez, ele pode estar interessado em entender suas próprias motivações, não para otimizar performance, mas por uma curiosidade genuína sobre a natureza de sua própria experiência. O 29º sinal envolve mudanças na forma como o narcisista percebe e se relaciona com o conceito de humildade. Alguém para quem humildade antes era sinônimo de fraqueza, pode começar a experimentar uma humildade genuína que vem não da derrota, mas da compreensão de sua própria humanidade limitada e falível. Essa humildade pode ser inicialmente resistida pelo narcisista, que pode interpretar erroneamente como um retorno à vulnerabilidade infantil que ele tanto teme. Mas Jung observou que a humildade autêntica é, na verdade, uma posição de força. Ela permite conexões genuínas com outros e liberta a pessoa da necessidade exaustiva de manter uma imagem de perfeição. O 30º e último sinal é o mais profundo e transformativo de todos. O narcisista começa a experimentar momentos de compaixão genuína, não apenas por si mesmo ou por aqueles que ama, mas por toda a humanidade sofredora. Jung via essa emergência da compaixão universal como o sinal mais claro de que o processo de individuação estava se completando com sucesso. Essa compaixão não é sentimental ou performática, é uma compreensão visceral da interconexão de todo o sofrimento humano. O narcisista pode se encontrar profundamente tocado por notícias de tragédias distantes, ou sentindo uma solidariedade genuína com pessoas que antes desprezaria. Jung entendia que essa compaixão representa a integração final da sombra pessoal com a luz da consciência expandida. Mas Jung também alertava que nem todos os narcisistas que iniciam esse processo conseguem completá-lo. Muitos resistem às transformações mais profundas e tentam reconstruir versões mais sofisticadas de suas personalidades falsas. Outros podem ficar presos em estágios intermediários, desenvolvendo uma forma de narcisismo espiritual, onde usam linguagem de crescimento pessoal e autenticidade para manter padrões manipulativos. O processo completo de compensação e transformação pode levar entre 2 e 7 anos, dependendo da idade do narcisista, da profundidade do trauma original e sua disposição para abraçar mudança. Jung observou que narcisistas mais jovens tendem a ter mais plasticidade psíquica e podem se transformar mais rapidamente, enquanto narcisistas mais velhos podem resistir por mais tempo. Mas, quando finalmente se rendem ao processo, frequentemente experimentam transformações mais profundas e duradouras. Durante todo esse processo, o empata que catalisou a transformação pode ou não estar ciente do que está acontecendo. Jung documentou casos onde empatas relatavam sonhos vívidos, intuições súbitas
ou sensações físicas inexplicáveis que correspondiam precisamente com breakthroughs ou crises que o narcisista estava experimentando. Essa conexão psíquica residual pode durar anos ou até décadas, criando um vínculo invisível que transcende todas as tentativas de separação consciente. Mas talvez a descoberta mais fascinante de Jung sobre essa dinâmica seja que o processo de compensação pode ser ativado mesmo quando o relacionamento entre empata e narcisista foi relativamente breve. Um único momento de verdadeira intimidade, um instante onde o empata realmente viu o narcisista em sua totalidade, pode ser suficiente para disparar todo esse processo de anos de transformação e pagamento. Jung acreditava que isso acontece porque existem momentos na vida humana que transcendem o tempo cronológico e operam no que ele chamava de tempo da alma. Nesses momentos, conexões arquetípicas são estabelecidas que têm consequências que se estendem muito além do momento específico em que ocorreram. A implicação mais profunda dessa compreensão é que empatas possuem um poder inconsciente muito maior do que geralmente percebem. Cada interação genuína com um narcisista não é apenas um encontro pessoal, mas uma oportunidade de ativar forças arquetípicas de cura e transformação que podem operar por anos. Jung via isso como uma das responsabilidades mais sérias que um empata carrega. O poder de despertar ou catalisar processos de individuação em outros, mesmo sem intenção consciente. Mas esse poder também traz riscos significativos. Jung documentou casos onde empatas se tornaram obsessivos com a ideia de salvar narcisistas, perdendo limites saudáveis e sacrificando seu próprio bem-estar na tentativa de facilitar transformações que podem ou não acontecer. Ele alertava que o papel do empata não é curar o narcisista, mas simplesmente ser autêntico na interação e permitir que as forças arquetípicas operem como devem. A estratégia que Jung recomendava para empatas era o que ele chamava de presença consciente sem apego aos resultados. Isso significa estar completamente presente e autêntico na interação com o narcisista, permitindo que ele seja visto em sua totalidade, mas sem assumir responsabilidade pelos processos de transformação que podem ser ativados. O empata deve confiar que as forças arquetípicas sabem como operar e focar em sua própria jornada de individuação. Jung também enfatizava a importância de empatas desenvolverem o que ele chamava de compaixão desapegada, a capacidade de sentir genuinamente o sofrimento do narcisista sem se tornar emaranhado nele. Essa forma de compaixão permite que o empata mantenha suas próprias fronteiras energéticas, enquanto ainda serve como catalisador para a transformação quando apropriado. Existe também uma dimensão transpessoal nessa dinâmica que Jung explorou em seus estudos sobre sincronicidade e o inconsciente coletivo. Ele acreditava que quando um empata e um narcisista se encontram, isso não é coincidência. É uma manifestação de forças arquetípicas que estão tentando equilibrar polaridades não apenas na psique individual, mas na consciência coletiva da humanidade. Em outras palavras, cada encontro entre empata e narcisista serve a um propósito evolutivo maior. O sofrimento que ambos experimentam, as transformações que são catalisadas e até mesmo as feridas que são criadas, todos contribuem para um processo maior de desenvolvimento da consciência humana. Jung via isso como uma das formas pelas quais a humanidade coletivamente processa e integra suas polaridades sombrias. Essa perspectiva pode ser simultaneamente consoladora e assustadora para empatas que se perguntam por que continuam atraindo relacionamentos com narcisistas. Jung sugeriria que isso não é coincidência nem azar. É uma vocação arquetípica, um papel que suas almas escolheram para contribuir com o desenvolvimento da consciência coletiva. Mas Jung também alertava que empatas precisam desenvolver discernimento sobre quando e como engajar nesse papel. Nem toda interação com um narcisista serve a propósitos evolutivos. Algumas são simplesmente destrutivas e devem ser evitadas. O desenvolvimento da intuição sobre quando uma interação tem potencial transformativo versus quando é meramente predatória é uma habilidade crucial que empatas devem cultivar. A chave está em aprender a reconhecer a diferença entre um narcisista que está genuinamente pronto para a transformação, mesmo que inconscientemente,
versus um que está simplesmente procurando novo suprimento narcisístico. Jung observou que narcisistas prontos para a transformação frequentemente exibem uma vulnerabilidade específica, uma rachadura na armadura que indica que processos inconscientes já estão operando. Por outro lado, narcisistas que estão apenas procurando suprimento tendem a ser mais performáticos, mais focados em impressionar e controlar, e menos capazes de momentos de autenticidade genuína. Jung alertava empatas para confiarem em suas intuições sobre essa diferença, mesmo quando a mente racional não consegue articular precisamente o que está percebendo. Jung também descobriu que o momento do encontro entre empata e narcisista é crucial. Existem períodos na vida do narcisista onde ele está mais aberto a influências transformativas, frequentemente durante crises pessoais, perdas significativas ou transições de vida importantes. Durante esses períodos, a presença de um empata pode ter impacto muito maior do que em outros momentos. Inversamente, existem períodos onde o narcisista está tão defensivo e rígido que mesmo a presença do empata mais autêntico não consegue penetrar as defesas. Jung observou que empatas intuitivos frequentemente são atraídos para narcisistas precisamente durante esses períodos de abertura potencial, como se existisse uma sincronicidade operando além da consciência de ambos. A compreensão mais profunda que Jung oferecia sobre essa dinâmica é que ela representa uma das formas mais intensas de trabalho espiritual disponível para seres humanos. O encontro entre empata e narcisista força ambos a confrontar aspectos fundamentais da condição humana: vulnerabilidade, autenticidade, conexão, poder, amor e a tensão entre individualidade e relacionamento. Para o empata, a experiência de ser verdadeiramente visto e depois rejeitado ou manipulado força um confronto com questões sobre fronteiras, alto valor e a diferença entre amor e codependência. Para o narcisista, a experiência de ser realmente visto força um confronto com a diferença entre sua identidade fabricada e sua alma autêntica. Ambos os processos são necessários para o desenvolvimento de consciência madura, mas são também profundamente dolorosos. Jung via esse sofrimento não como algo a ser evitado, mas como uma forma de trabalho alquímico, um processo de transformação que converte material bruto da psique em ouro espiritual. A perspectiva mais consoladora que Jung oferecia é que mesmo quando esses relacionamentos terminam em aparente fracasso ou trauma, eles ainda servem a propósitos evolutivos importantes. O sofrimento experimentado por ambas as partes não é em vão. Ele contribui para o desenvolvimento de capacidades psíquicas que não poderiam ser desenvolvidas de outras formas. Para empatas, essas experiências podem levar ao desenvolvimento de compaixão mais madura, fronteiras mais saudáveis e uma compreensão mais profunda da diferença entre salvar e amar. Para narcisistas, mesmo quando resistem à transformação completa, essas experiências plantam sementes que podem germinar anos ou décadas depois, contribuindo para eventual despertar e integração. Jung também observou que os efeitos desses encontros frequentemente se estendem muito além das duas pessoas diretamente envolvidas. Filhos, familiares, amigos e até estranhos podem ser afetados pelas ondas de transformação que irradiam desses encontros intensos. Uma única interação autêntica entre empata e narcisista pode catalisar mudanças que se espalham através de redes inteiras de relacionamentos. Essa compreensão das consequências de longo alcance desses encontros pode ajudar empatas a entender que seu sofrimento serve a propósitos maiores que sua experiência pessoal. Mesmo quando se sentem usados ou descartados, eles podem estar contribuindo para processos de cura e transformação que se estendem muito além de sua capacidade de perceber. A descoberta mais perturbadora que Jung fez sobre essa dinâmica é algo que ele chamou de inversão final. Em alguns casos raros, depois que o processo completo de compensação se desenrolou, pode haver uma inversão completa de papéis entre empata e narcisista. O empata pode desenvolver traços narcisísticos temporários, enquanto o narcisista emerge com capacidades empáticas genuínas.
Jung observou que essa inversão geralmente acontece quando ambas as partes foram forçadas a confrontar e integrar suas sombras através da interação. O empata pode descobrir que tem capacidades de manipulação e controle que nunca reconheceu, enquanto o narcisista pode descobrir capacidades de vulnerabilidade e conexão que nunca desenvolveu. Essa inversão pode ser temporariamente confusa e destabilizadora para ambos, mas Jung a via como um sinal de que um processo profundo de individuação havia sido completado. Ambas as partes emergem mais equilibradas, tendo integrado aspectos de suas personalidades que antes eram completamente reprimidos ou projetados. A fase final dessa dinâmica, segundo Jung, é o que ele chamava de reconciliação arquetípica. Isso não significa necessariamente que empata e narcisista se reconectam no mundo físico, mas que a tensão psíquica entre eles se resolve numa forma de paz interior que ambos carregam. O empata pode finalmente sentir compaixão genuína pelo narcisista sem necessidade de salvá-lo, enquanto o narcisista pode finalmente sentir gratidão genuína pelo empata sem necessidade de controlá-lo. Essa reconciliação frequentemente se manifesta através de sonhos significativos, onde empata e narcisista aparecem um para o outro em formas simbólicas que representam cura e perdão mútuos. Jung documentou casos onde esses sonhos aconteciam simultaneamente, sugerindo que a reconciliação estava acontecendo num nível arquetípico que transcende a consciência individual. O fenômeno mais assustador que Jung observou acontece quando um empata finalmente desperta para seu verdadeiro poder. Depois de anos sendo visto como vítima ou salvador, o empata pode subitamente reconhecer que possui uma forma de poder espiritual que é muito mais antiga e fundamental que qualquer manipulação psicológica. Esse despertar pode ser aterrorizante, tanto para o empata quanto para qualquer narcisista que ainda esteja em sua órbita. Jung documentou casos onde empatas despertados desenvolviam capacidades quase sobrenaturais de percepção e influência. Eles podiam ver através de qualquer máscara, sentir as motivações ocultas de qualquer pessoa e irradiar uma presença que forçava a autenticidade em todos ao seu redor. Narcisistas expostos a empatas nesse estado frequentemente experimentavam colapsos imediatos de suas defesas, sendo forçados a confrontar sua sombra sem qualquer preparação gradual. Esse despertar do poder empático autêntico representa o que Jung considerava a evolução final dessa dinâmica. O empata não é mais uma vítima nem um salvador, mas um catalisador consciente de transformação que opera com sabedoria e discernimento. Eles entendem que seu papel não é curar ninguém, mas simplesmente irradiar a autenticidade tão pura que força todos ao redor a escolherem entre suas máscaras e suas almas. Quando isso acontece, o pagamento silencioso que o narcisista fazia se transforma em algo muito mais direto e imediato. Na presença de um empata verdadeiramente desperto, o narcisista não pode sustentar suas ilusões nem por um momento. Ele é forçado a confrontar sua verdade ou fugir completamente. Não existe meio termo, não existe manipulação possível, não existe escape através de charme ou performance. Jung via esse despertar final como o objetivo último de toda a dinâmica dolorosa entre empatas e narcisistas. Todo o sofrimento, toda a confusão, todos os anos de processo de compensação, eventualmente levam a esse momento onde a verdade se torna tão poderosa que todas as ilusões simplesmente se dissolvem. É nesse momento que tanto empata quanto narcisista finalmente se encontram não como polaridades em conflito, mas como aspectos diferentes da mesma busca humana por autenticidade e conexão. A jornada termina onde começou, com dois seres humanos se olhando e se vendo verdadeiramente. Mas agora, depois de todo o sofrimento e transformação, ambos possuem a maturidade e coragem necessárias para sustentar essa visão sem se perderem na projeção ou na ilusão. O espelho finalmente reflete não máscaras ou fantasias, mas a verdade luminosa e terrível da alma humana em toda a sua beleza e fragilidade. E talvez seja isso que Jung quis dizer quando falou sobre a compensação final, que no final não existe empata ou narcisista, apenas seres humanos aprendendo, através da dor e da graça, a se tornarem quem realmente são.
O pagamento silencioso que o narcisista fez durante todo esse processo não era uma punição, mas um investimento numa forma de autenticidade que ele nunca soube que desejava. E o sofrimento que o empata suportou não era vitimização, mas uma iniciação numa forma de poder que ele nunca soube que possuía. Agora você entende por que essa verdade não deveria estar neste vídeo, porque ela revela o mecanismo oculto através do qual a alma humana se cura de suas feridas mais profundas. Se este conteúdo tocou algo em você, se reconheceu sua própria jornada nessas palavras, então você está pronto para despertar para quem realmente é. Curta este vídeo se ele iluminou aspectos escondidos da sua experiência. Comente compartilhando qual dos sinais mais te impactou. E se inscreva no canal se você quer continuar explorando os mistérios mais profundos da psique humana. Porque a verdade sobre nossa natureza mais íntima não é algo que aprendemos, é algo que lembramos. Uma luz que sempre esteve lá, esperando o momento certo para despertar e transformar tudo ao nosso redor.